O corpo de um negro, depois de morto, ainda vale mais que o saco de café que ele colheu em vida. Esta frase resume a lógica brutal do Brasil Império, onde a vida humana era mercadoria e a morte, insumo. A terra brasileira prosperou regada ao suor e sangue de milhões de africanos e seus descendentes. Em alguns lugares, a perversidade foi além carne e ossos moídos e devolvidos ao solo para gerar lucro. A Fazenda dos Ossos, antes chamada Boa Esperança, era um modelo de produtividade em Minas Gerais, 1843. O segredo do sucesso não era a técnica agrícola, mas um fertilizante macabro, restos humanos. A história da Fazenda dos Ossos mostra o ápice da desumanização, onde até a morte era explorada. Corpos viravam matéria-prima, cada osso convertido em número na planilha de uma fazendeira ambiciosa. Não é um crime isolado, mas o espelho de uma mentalidade que via pessoas como objetos descartáveis. O ciclo do café enriqueceu barões, mas foi erguido sobre violência indizível e cemitérios a céu aberto. Revisitar essa história é confrontar a lógica perversa que ainda ecoa em nosso presente. Dona Helena Vasconcelos de Abreu, viúva e empresária, multiplicou o patrimônio da família e virou exemplo de eficiência. Sua fazenda, Boa Esperança, era admirada por colheitas abundantes e café de qualidade. Mas havia um segredo. O adubo usado tinha cheiro estranho e continha fragmentos brancos, duros. Um trabalhador lavou o material e encontrou ossos humanos. O boato se espalhou entre os escravizados. A terra era adubada com gente. O café farto não vinha de milagre, mas de sacrilégio. Fragmentos de ossos eram à prova falanges, costelas, dentes de desaparecidos. A fazenda era um matadouro. O café nutrido pelos corpos dos próprios trabalhadores. Helena, a dama do café, era senhora de uma engrenagem de morte. O fertilizante era o fio da meada para desvendar o horror, mas quem ousaria puxá-lo? Com amigos influentes e apoio da igreja, acusá-la era impensável. Era mais fácil acreditar no fertilizante importado e admirar a prosperidade sem perguntar o preço. O silêncio era o cimento que mantinha de pé a reputação de Helena e o segredo de sua colheita maldita. Helena construiu um galpão isolado, oficialmente para ferramentas, mas logo chamado de Galpão do Some. Para lá iam os doentes, improdutivos ou punidos, e de lá ninguém voltava. O som da moenda à noite alimentava o terror. Helena contratou Vicente Carvalho, capataz cruel, para gerenciar o fluxo de corpos. Ele selecionava, executava e processava os escravizados, transformando-os em fertilizante. No galpão, a carne era fervida, ossos secos e triturados, virando pó rico em nutrientes. Era uma operação industrial, fria e eficiente. Helena comprava escravizados doentes de outros fazendeiros, alegando recuperá-los, mas eram os primeiros a sumir. A lógica era simples. Um escravizado morto, transformado em adubo, era mais lucrativo que um vivo improdutivo. Vicente mantinha o ciclo perverso funcionando, alimentando a terra e o bolso de Helena. A fazenda prosperava sobre uma linha de montagem de morte. O mais chocante era a frieza com que Helena documentava tudo. Em seu caderno de couro, escravizados eram listados por número ou característica, não por nome. Ao lado, o preço de compra e o rendimento estimado em adubo. Ela calculava peso, idade e condição física para projetar nutrientes extraídos. A morte era sempre mais rentável. O caderno era prova de que o extermínio era estratégia de negócios, não sadismo. Pessoas viravam estatísticas de produção, vidas reduzidas a números. O caderno era o evangelho de um capitalismo selvagem, onde a moralidade era moída junto com os ossos. Para a sociedade branca, os escravizados eram anônimos, mas na senzala, cada desaparecimento era uma ferida. João,
picado por cobra, foi levado ao galpão. Sua esposa Luzia só reconheceu o destino ao ver o capataz usando seu chapéu. Benedita e Esperança, irmãs recém-chegadas da África, foram separadas pela violência e sumiram, unidas apenas na morte. Pai Antônio, curandeiro e guardião das histórias, confrontou Vicente e desapareceu, levando consigo a memória da comunidade. Essas histórias, sussurradas no escuro, são o verdadeiro legado da Fazenda dos Ossos. Não eram estatísticas, mas vidas com amores, medos e sonhos. Cada desaparecimento era um universo desfeito, mães, filhos, anciãos. A crueldade não estava só no extermínio físico, mas no apagamento dessas histórias. Lembrar de João, Luzia, Benedita, Esperança e Pai Antônio é devolver-lhes a humanidade roubada. O sistema tentava reduzir vidas complexas a insumos para o café. O silêncio era uma segunda morte. Só a memória pode romper esse ciclo. Contar essas histórias é um ato de resistência. Helena era protegida por sua reputação de viúva devota e empresária exemplar. Doações à igreja e influência garantiam apoio e blindagem social. Boatos sobre desaparecimentos eram descartados como inveja ou fantasia grotesca. A elite preferia acreditar em fugas ou doenças, não em fertilizante humano. A prosperidade da fazenda beneficiava todos: comerciantes, autoridades, a economia local. O pacto de silêncio era ativo. Questionar Helena era ameaçar o próprio sistema. Assim, sua indústria da morte operou anos sem investigação, protegida por hipocrisia coletiva. O fim veio com a chegada de uma comissão imperial investigando irregularidades. Um magistrado idealista recebeu denúncia detalhada sobre o galpão e o fertilizante de ossos. Uma busca surpresa revelou a moenda, caldeirões e pilha de ossos humanos. Helena e Vicente foram presos em flagrante. O julgamento foi abafado para proteger a imagem do Brasil e da economia do café. O caderno de Helena foi a prova-chave. Ambos foram condenados, mas as sentenças foram brandas. Prisão em convento para Helena, pena maior para Vicente. O escândalo foi tratado como caso isolado, não como sintoma do sistema. A fazenda foi vendida e rebatizada, registros selados, jornais silenciados. A justiça foi parcial, a memória do crime empurrada ao esquecimento. Após o julgamento, um véu de silêncio caiu sobre a Fazenda dos Ossos. Testemunhas foram dispersas, vítimas apagadas dos registros, suas vidas reduzidas a estatísticas. Por mais de um século, o episódio virou folclore. As vítimas sofreram a morte do esquecimento. Só no final do século XX, pesquisadores e ativistas começaram a resgatar a história. Fragmentos do processo e relatos quilombolas foram cruciais para reconstruir o passado. A luta hoje é por justiça histórica. Nomear as vítimas, reconhecer o sofrimento, expor a cumplicidade do sistema. Ativistas querem transformar o local em memorial e incluir a história nos livros didáticos. Lembrar é devolver dignidade e impedir que o horror se repita. A história da Fazenda dos Ossos parece um pesadelo distante, mas a lógica que a permitiu sobrevive. Hoje, a desumanização se esconde em cadeias produtivas, algoritmos e indiferença social. Jornadas exaustivas, salários miseráveis, vidas descartáveis, versões modernas do mesmo cálculo perverso. A perversidade pode ser sutil, sistêmica, burocrática. Lembrar das vítimas é um chamado à reflexão e ação. Quem são os descartáveis de hoje? Não é só justiça histórica, mas responsabilidade presente. Compartilhe, discuta, lembre. Não deixe esta história morrer.